Mudar de assunto um pouquinho, Filipão, o que você quer falar aí? Vamos falar um pouquinho de Zema? Você topa? Bora, porque o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a gente defendeu em entrevista hoje ao jornal O Estado de São Paulo, o fortalecimento do consórcio Sul-Sudeste. O motivo, segundo ele, seria as perdas econômicas desses estados, principalmente com a reforma tributária. Segundo o Zema, a proposta que será votada pelo Senado Federal cria um fundo principalmente para o Norte e para o Nordeste, que recebem valores da União maiores do que as arrecadações. O que vocês acharam dessas falas do Zema aí focadas, Volney, na questão do Nordeste? Uma fala absolutamente infeliz, né? Absolutamente infeliz. Uma defesa de divisão do Brasil e não de união do Brasil. Isso que é novo, né? Nunca aconteceu do contrário. O Norte e o Nordeste separado nunca teve. Nunca pediram independência do Brasil. O Norte e o Nordeste nunca pediram, mas tem tanta gente que fala em nome do Norte e do Nordeste, professor. O Zema, ok. O Zema, como governador, tem autoridade e tem direito de falar o que ele quiser falar, mas essa proposta, minha avaliação, não vai pra frente, não. Olha só, deixa eu ler aqui pra vocês rapidinho o que disse o governador Romeu Zema hoje na entrevista. Ele diz o seguinte: se der tratamento bom somente às vaquinhas que produzem pouco e deixar de lado as que estão produzindo muito, as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento. Você tem que dizer pro Zema que quem gira a economia do Sudeste são os nordestinos e os nortistas. Muitos deles que migraram para São Paulo e para as grandes capitais para desenvolver essa região. Então é uma frase infeliz, mas eu entendo. A questão da reforma tributária e a criação nós discutimos isso numa outra oportunidade aqui, inclusive, a criação de um conselhão para definir a destinação dos recursos, é uma questão ainda que precisa ser discutida com mais profundidade, porque você não pode dar um cheque em branco para um conselho distribuir. Qual vai ser o critério? Vai ter critério político? Vai ter critério técnico para distribuir esses recursos? Não, mas eu quero falar da questão eleitoral. Fabinho, chega mais aqui, ó. Deixa eu virar a câmera aqui e bater um papo contigo. O que você achou dessa fala do Zema? Acho que o professor até já comentou, ele já abriu falando que o nordestino roda aqui a economia, faz a migração. Ou seja, não tem condições lá de fazer, eles têm que vir para cá para movimentar a economia. Então eu acho que tem que ter uma distribuição de fato melhor entre todos os estados. O PIB brasileiro é concentrado muito nessas regiões aqui e o Zema está defendendo ali de que tem que ter a produção. E essa fala dele em relação a quem é mais produtivo ter acesso a mais recurso, isso é o básico de uma economia, porque senão a gente vai acontecer o que está acontecendo. Taxa de desemprego baixa? Tá baixa. Por quê? Porque muita gente não está procurando emprego. Acho que esse é um ponto importante. Vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. O Palumbo já tá me olhando daquele jeito, sabe aquele jeito? Não, Paulo, eu bati o olho no Palumbo, eu já percebi até o que ele vai falar aqui. Foi aprovada essa reforma. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não dá pra aguentar. Peraí, deixa eu falar um negócio pra vocês. O Zema quer ser candidato à presidência da República? A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: dá pra ganhar uma eleição criando rixa com o Nordeste, irmão? Não me olhem com essa cara, pô. Não me olhem com essa cara, ô Jotinha. Olha o especialista aqui. Não, eu tô falando sério, eu não tô entendendo essa postura do governador Romeu Zema já desde o início do ano. Falou do Bolsa Família, vem criticando a galera do Nordeste. Pra quê, ô Jotinha? É óbvio que o Zema, ele tem... isso é um problema dos outsiders, né? Isso é um problema das pessoas que, infelizmente, não têm tanto convívio com a política tradicional e ainda criminalizam a política tradicional. Isso é um discurso do Partido Novo que eu condeno veementemente, essa ideia de dizer que somente nós, da nova política, somos capazes de trazer algo novo pro Brasil, porque acabam tendo esse tipo de pataquada, esse tipo de erro grotesco e de incompreensão que é o Brasil e como ele funciona, seja do âmbito social, seja no âmbito econômico, né? Então eu discordo veementemente, eu acho que é uma tentativa do Zema de tentar ingressar no debate nacional, coisa que ele tá muito alijado, mas que infelizmente tá enfiando os pés pelas mãos. Eu gosto do Zema, hein? Acho o Zema um cara bom, preparado, técnico, só que a política precisa de político, Palumbo. Exatamente, né? A forma como essa reforma tributária foi colocada em mesa, eu falei uma semana antes dela ir à pauta, no programa Chiquilinha de Frente aqui da Jovem Pan. Eu falei assim, no meio da semana eles vão jogar bilhões e bilhões de reais para aprovar. Se fosse tão boa essa reforma, não precisaria de mais de 5 bilhões para ser aprovada. Às vezes eu tenho a impressão que aquele congresso lá é um aquário. Um aquário, aí o Lula vem com as emendas assim, ó. E alguns, né? Não todos, fica assim, ó. Dane-se o povo. Não, é uma vergonha. Às vezes eu falo, não é possível um negócio desse. A dos ministérios lá jogaram 1 bi e 700 milhões. A da reforma tributária, a mesma coisa. Se fosse tão bom, não precisava de tanto dinheiro assim. Não precisaria de tanto dinheiro. E outra, dá 150 páginas, vocês vão ter que ler isso aqui, daqui a pouco vota. É um atropelo.
É um atropelo. Enquanto o Lula tiver dinheiro para jogar lá, ele vai conseguir aprovar tudo. E quem manda nesse país não é nem a direita nem a esquerda, muito menos o Lula. É o centrão que manda. Ô, Boni, você tá feliz com esse discurso, né, irmãozinho? No final das contas, você quer, né? Você quer que o Lula eu concordo com a fala dele, mantenha. Que há continuamente uma tentativa de se criminalizar a política, o que é um erro, é um equívoco. Então eu estou de acordo contigo. Acho que no Brasil a gente faz um discurso, não é para entender os problemas, é para tentar vencer no debate. E a proposta aqui é colocar em perspectiva. A reforma tributária está sendo discutida no Brasil há 30 anos. E veja... Esses novos deputados, não. Não. A reforma tributária no Brasil, desde 88... Agora o Congresso é outro. Você poderia dar um pouco mais de prazo. O Congresso como um todo... O Congresso é outro. Há décadas. Deixa eu concluir aqui meu raciocínio. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte... Há um consenso entre nós de que o país tem uma carga tributária elevada, complexa, é burocracia e tal. Ok, todo mundo tem concordância com isso. A reforma tributária aprovada, ela resolve parte do problema. Já discuti isso em outra oportunidade aqui. Resolve parte do problema. Qual é o problema? É a simplificação e a neutralidade. Simplifica porque fica mais fácil fiscalizar e neutraliza porque tira os encargos sobre as empresas. Então, nesse sentido, a reforma avança. Ela avança. É ideal, deputado? Não é, eu concordo contigo, que não é, tem um monte de problema. Essa questão do conselhão, por exemplo, é uma coisa indefinida ainda, que dá carta branca para quem vai distribuir os recursos. Mas o Brasil precisa caminhar para um chamado federalismo, para uma questão de fortalecer mais os municípios, que são os governos que entendem os problemas locais da sociedade e que precisam de mais recursos. Então eu acho que o que o Zema está propondo não é só para o Sul e Sudeste. Aliás, né, fazendo só uma correção rápida aqui, o Nordeste brasileiro e o Norte brasileiro, e o Centro-Oeste, inclusive, são as regiões que mais cresceram em termos percentuais de PIB nos últimos 20 anos do que o próprio Sudeste. Sem dúvida. O Sudeste perdeu posição relativa, inclusive. Não, mas ainda produz a maior parte da riqueza do país. Isso é incomparável. São Paulo é 30%, é um terço do PIB. Mas, Volney, o meu ponto não é nem se o Zema está certo ou se está errado, porque eu acho que ele realmente está correto. São Paulo, Sudeste, produz uma baita de uma riqueza para o país e recebe por muitas vezes muito pouco. Óbvio que colabora com os estados do Norte e do Nordeste, mas no final das contas quem acaba elegendo, quem elegeu o presidente nesse último pleito foi o Nordeste, certo? O que eu quero entender é o seguinte, o Zema me passa de mensagem que ele está querendo contar só com o Sul e com o Sudeste na eleição dele. É isso que ele está me transmitindo, é um gesto. Agora, vale ressaltar um negócio aqui, né, senhor? Não sei se vocês leram a entrevista hoje no Estadão. Eu li ela inteirinha. Em nenhum momento o governador de Minas Gerais coloca que está contra o Nordeste. Porque a manchete também vem assim, né? Governador de Minas Gerais está contra. O cara tá... Aí você parece que o cara, tá armando. A pauta do jornal, hein, Léo? Você não acha, né, senhor? Tem uma queimação. Qual é o papel da imprensa? Ele em nenhum momento falou que está contra, mas tá ele... queimado já. Ele jogou com o dele, não é, A questão Fabião? é a seguinte, Paulinho, o Zema, ele é conhecido em Minas. Então não é que ele vai jogar contra o Nordeste. Como que alguém pode querer ser um presidenciável se ir contra o Nordeste? A questão é que, primeiro, antes dele ser popular no Nordeste, ele precisa ser conhecido também nos outros estados, do Sudeste e no próprio Sul. Então quando ele faz esse discurso, eu acredito que não seja pensando lá em cima. Ele está pensando aqui do centro para baixo. Quero me colocar como uma liderança, primeiro, regional, não só de Minas. Aqui sou uma liderança também do Sudeste, também do Sul. Quero ser essa liderança. Depois ele faz algum afago lá pro Norte. Mas o Paulo faz uma leitura correta, viu? É um equívoco político. Porque você faz uma discussão que divide o país. Lógico. E tem que ser o contrário. Nós temos que ter uma discussão que une o país, objetivamente. Sabe o que acontece? Ele pode estar certo no mérito, né, o senhor? Eu não divirjo do mérito dele. Só que política, você tem que ter estratégia. Ó o Paulo Umbão aí, ó. Com quantos mil votos nas costas? 200 Eu fui na raça mesmo. Eu não Mas é estratégia, político, não. estratégia. A minha estratégia foi eu mesmo panfletar na Agora, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta.